Então, obrigado, José. Vou fazer uma saudação a ti, Adriana, a Tânia, meu colega de palestra, Antônio, e também desejar um pronto restabelecimento para o Edelson também. Né? Eu vou começar minha fala justamente em sintonia com o que a Adriana trouxe. Fiquei muito satisfeito com o panorama que ela trouxe, porque vai bem ao encontro do que eu tinha proposto para hoje. Né? Como é uma fala curta, em torno de 15 minutos, eu vou fazer só uma breve descrição dela, vou fazer um breve apanhado de alguns pontos, mas que eu acho que, de alguma forma, podem ser úteis e podem contribuir para um pouco dessa inquietação que a Adriana trouxe, que eu acho bem pertinente, bem importante, são questões que eu venho debatendo e lidando no dia a dia, né, nos outros atendimentos com os bancários cotidianos, aqui em Porto Alegre, e enfim, no movimento sindical como um todo, né. Eu anotei aqui os pontos que a Adriana trouxe, que é, primeiro, essa dificuldade, né, do reconhecimento do adoecimento psíquico, que hoje é o adoecimento preponderante na categoria. Só que eu quero linkar justamente com o que ela também trouxe, que é essa imagem que a sociedade tem do bancário, tá? De que, bom, trabalha num lugar com ar-condicionado, um lugar bonito, né, um lugar esteticamente agradável, tá? E para a sociedade, o que passa é que o trabalho bancário é um trabalho dos sonhos, né? Das 10 às 4, aqui, um trabalho de carga horária reduzida, as pessoas têm um padrão de vida, né? Estamos trabalhando com um sistema financeiro. Né? E eu queria justamente linkar esses dois pontos, porque eu acredito que eles estão bastante relacionados. Porque justamente a dificuldade do reconhecimento do adoecimento psíquico está vinculado justamente a essa imagem que se tem sobre, não só sobre o trabalho bancário, mas sobre o trabalho em geral, mas especialmente sobre o trabalho bancário. Ou seja, como que tu vai fazer esse link de que aquela imagem que se passa tem a ver com aquele adoecimento que se relata, né? E muitas vezes se relata de forma privada, não é um relato que assume uma proporção pública. E aí eu quero trazer que essa conexão desses dois pontos, ela precisa partir também de uma ressignificação dos pressupostos da própria ciência psicológica para abordar esse problema do adoecimento psíquico hoje, na contemporaneidade. Né? E essa ressignificação desses pressupostos passa, do meu ponto de vista, por uma desindividualização do adoecimento psíquico. O que eu quero dizer com isso? A gente despatologizar o indivíduo e começar a patologizar o seu contexto, ou seja, o banco. Porque o que acontece? A forma como a gente lida hoje com a ciência, a nossa forma de compreender, a gente quer buscar no sofrimento dos indivíduos, a gente quer buscar causas individuais, causas internas aos indivíduos. Tá? Eu não sei se esse som, só eu que estou ouvindo, mas a gente tem um eco aí na transmissão. Acho que talvez deve ter alguém com o microfone aberto aí. Mas então, eu estava dizendo justamente essa importância para que a gente consiga avançar nessa discussão de trazer o adoecimento psíquico para o centro da questão bancária e dar a ele a relevância que ele tem, a gente precisa ressignificar a forma de tomar ele. Ou seja, a gente tem que despatologizar o indivíduo e deixar de buscar só no indivíduo as causas do seu adoecimento e buscar no seu local de trabalho, buscar no banco os fatores determinantes desse adoecimento. E aí essa foi a fala que eu preparei hoje aqui, tentar ser muito breve, tentando responder a pergunta que foi lançada para essa live. Né? Por que a categoria bancária está adoecendo? E aí, ao invés de abordar fatores individuais, de uma patologização individual, tentar entender esse adoecimento da categoria a partir do indivíduo, eu quero oferecer, nesse momento, nessa oportunidade, uma discussão que a gente saia do indivíduo e a gente tenta entender o contexto em que esse indivíduo está adoecendo. E eu quero abordar, então, justamente os fatores psicossociais que são determinantes desse adoecimento contemporâneo que a gente vive na categoria bancária, desse adoecimento generalizado. E aí, para isso, é importante a gente entender que existem, pelo menos, a partir do ponto de vista da psicologia, 3 níveis de fatores que explicam esse adoecimento da categoria bancária. Um fator social, que é um fator mais amplo, um fator coletivo, que é um fator mais limitado, e um fator individual. Nessa minha fala, então, eu vou simplesmente indicar quais são, então, cada um desses fatores sociais, coletivos e individuais, e, ao final, trazer uma tarefa
tarefas possíveis para o enfrentamento de cada um desses níveis de adoecimento. Então, o primeiro nível de adoecimento, dos primeiros fatores psicossociais que são determinantes do adoecimento, é o nível social. E aí a gente pode fazer uma pergunta para tentar entender por que desde o ponto de vista da dimensão social, da dimensão da sociedade, a categoria bancária está adoecendo. A pergunta que a gente deve fazer seria: qual é a função dos bancos hoje na nossa sociedade? Para que serve um banco? Se a gente começar por essa pergunta, a gente vai achar, talvez, muitas respostas. Mas a resposta concreta, efetiva, de para que serve um banco hoje no Brasil, é para vender dívidas. Essa é a função majoritária de um banco. Um banco vende dívidas. Nada mais do que isso. Por outro lado, a gente poderia se perguntar uma segunda pergunta que seria de um nível coletivo, do ponto de vista da própria categoria bancária. E a gente poderia fazer essa pergunta: qual é a função dos bancários? Qual é a função de um bancário? O que um bancário faz quando ele está sendo bancário? E a gente vai ver que grande parte da atividade dos bancários, sobretudo os bancários de bancos privados, mas também hoje bancários de bancos públicos, né? Eles têm compromisso, o dever de fazer que as pessoas comprem essas dívidas, que é a função do banco. Então, o bancário tem a função de fazer com que pessoas comprem coisas que ou não precisam, ou se precisam, não precisam daquele modo. Precisam fazer com que pessoas comprem dívidas impagáveis, pessoas que adquiram dívidas que se tornem impagáveis. Porque hoje, na relação social que a gente vive hoje, a forma de rentabilização do capital é justamente por uma criação de massa de endividados. E essa massa de endividados passa pela função fundamental que os bancos têm. Eu sempre trago um exemplo para mostrar o quanto que é antinatural o trabalho, como hoje se converteu o trabalho dos bancos, que é a gente comparar como é um trabalho de um supermercado, por exemplo, com outras lojas que vendem produtos que muitas vezes são desnecessários, são supérfluos. Se a gente chega numa loja de roupa, por exemplo, vai ter ali 1, 2, 3, 4 vendedores que vão tentar nos empurrar alguma coisa. Porque provavelmente quando a gente chega na loja, a gente precisa de alguma coisa, mas a função daquele vendedor ele precisa de uma meia, mas então eu vou fazer ele comprar uma meia e um tênis. E se ele vai comprar uma meia, tênis e uma calça. E acrescentar coisas que essas pessoas não precisariam comprar. Num supermercado, não tem as pessoas precisam comer, então elas vão lá no supermercado, entram no supermercado, e não precisa ter ninguém forçando ela a comprar arroz, comprar feijão, porque a pessoa precisa daquilo, é útil para ela. Então aqui a gente consegue ver que a função hoje dos bancários, ela está muito atrelada a cumprir esse papel social dos bancos de vender dívidas, de forçar as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam. E isso é um fator fundamental do adoecimento, porque como a gente vai ver, para que a gente possa exercer essa dinâmica antinatural da função do trabalho bancário, os bancos precisam desenvolver técnicas e tecnologias capazes de fomentar esse movimento antinatural. E dentre essas técnicas e tecnologias é o assédio moral, por exemplo. As pessoas podem... Até teve alguém aqui num comentário de uma pessoa que entrou com expectativas e com sonhos dentro do trabalho bancário e que nunca imaginou que sofreria um assédio moral. Só que, se a gente analisar de uma forma crítica, o assédio moral que essa bancária e todos os outros bancários sofrem não é um acidente de percurso, mas o assédio moral é uma estratégia de funcionamento dos bancos contemporâneos. Porque a única forma de tu fazer com que o banco cumpra a sua função, que hoje é uma função de vender dívidas, e fazer com que pessoas comprem dívidas impagáveis, a única forma de tu fazer isso é tu forçar os trabalhadores bancários a fazer isso de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Não é algo natural, como ir ao supermercado e comprar uma fruta, por exemplo. Tá? Então, essa é no segundo nível de um fator psicossocial dessa estruturação do adoecimento na categoria bancária. E aí, por fim, qual seria a terceira dimensão? Seria a dimensão individual. E a gente poderia fazer uma outra pergunta. Além da primeira pergunta, qual é a função dos bancos? A segunda pergunta, qual é a função dos bancários? A gente poderia fazer uma pergunta, qual é o sentido do trabalho bancário para o bancário? Hoje, quando o bancário levanta e vai para sua agência e realiza o seu trabalho, retorna para casa e ele se questiona e reflete, o que eu fiz hoje no meu trabalho? Quando ele pergunta qual é o sentido do meu trabalho, para que serve o meu trabalho, a gente vai identificar uma ausência de sentido generalizado na categoria bancária.
As pessoas hoje na categoria bancária, exceto por lapsos, elas não se realizam enquanto pessoas trabalhando. Elas não se veem enquanto pessoas no produto do seu trabalho. Muitas vezes, porque, como a própria Adriana falou, o produto do trabalho de muitos bancários hoje é um produto que desperta vergonha. A pessoa não pode dizer que ela fez o que ela fez para sua família, por exemplo, para os seus amigos, porque aquilo é imoral. Muitas vezes é imoral. Ela está vendendo algo, uma dívida, um produto que ela não venderia para os seus familiares, para os seus amigos, porque ela sabe que aquilo ali, a pessoa não precisa daquilo ali, ou não precisa daquela forma. Tá? Então, esse trabalho, ele acaba sendo absolutamente destituído de sentido. E aí, ao invés de o trabalho ter sentido nesse significado de realizar essa pessoa, o que o trabalho bancário oferece aos bancários é nada mais do que uma recompensa. E uma recompensa exclusivamente do ponto de vista material, no sentido de incluir o bancário na massa de consumidores. Só que, ao mesmo tempo em que inclui os bancários na massa de consumidores, esse bancário também se torna, olha que interessante, um outro endividado. Porque a partir do consumo em que o trabalho possibilita que ele ingresse, esse bancário vai financiar uma casa, ele vai financiar um carro, ele vai financiar um outro bem de consumo e, portanto, a partir dessa recompensa por todo o trabalho que muitas vezes foi adoecedor, foi violento, foi agressivo, essa recompensa que ele teve não é uma recompensa de sentido subjetiva, de significado, é uma recompensa puramente material. Uma recompensa absolutamente superficial. E que, para ele se manter nessa recompensa, ele precisa ainda manter o seu trabalho. Né? Nos bancos privados, muitas vezes, o que acontece é que os bancos, inclusive, oferecem taxas de financiamento diferenciados para as pessoas que são funcionários dos bancos. Então, a pessoa está sofrendo e não pode nem abandonar aquele trabalho, porque ela já está amarrada a ele. Né? E no trabalho, hoje, nos bancos públicos, esse mesmo processo se faz a partir do descomissionamento. Então, para a pessoa continuar recebendo a recompensa dela por todo o sofrimento, que é exclusivamente se inserir no mercado de consumo, essa pessoa precisa continuar trabalhando ad eterno. Então, esses foram os 3 elementos que eu queria mostrar para a gente conseguir despatologizar essa questão do indivíduo e começar a patologizar o contexto em que os indivíduos estão. Para a gente começar a ver que quem está doente, é o que a gente sempre fala aqui no Sindicato de Porto Alegre, né? Quem está doente é o banco. E a gente precisa conseguir demonstrar isso, explicitar isso, através desses fatores psicossociais que estruturam esse adoecimento. E aí, para já me encaminhar para o fim, quais seriam, então, as tarefas para que a gente pudesse enfrentar cada uma desses fatores psicossociais determinantes do adoecimento? Em cada um desses níveis, a gente pode identificar um elemento, uma tarefa possível, pelo menos perspectivada desde o ponto de vista da psicologia. Né? Do ponto de vista social, uma questão fundamental se a nossa questionamento é qual é a função dos bancos, a gente vai identificar que hoje, no Brasil, no mundo capitalista neoliberal, a função dos bancos ela é exclusivamente a de acumular lucros para os seus acionistas. Absolutamente isso. Só que se a gente olhar o contexto real do Brasil, se a gente olhar, inclusive, a nossa Constituição, embora no artigo como um direito fundamental esteja garantido o direito à propriedade, inciso 22 da nossa Constituição, não por acaso, no inciso seguinte, no 23, diz, bom, a função social, a propriedade deve atender uma função social. E hoje, se a gente identificar o trabalho dos bancos, o que os bancos exercem na sociedade, é uma função que atende exclusivamente os proprietários dos bancos. Exclusivamente isso. E não atende nenhuma função social. Os bancos, hoje, eles nem os próprios bancos públicos, a gente pode até questionar isso, inclusive os bancos públicos, eles não atendem, ou não atendem com a abrangência que deveriam, no caso dos bancos públicos, a sua função social. Então, o primeiro ponto, do ponto de vista social, é questionar isso. É questionar essa naturalização que a gente tem de que, bom, o papel dos bancos é simplesmente acumularem riquezas de uma forma infinita para eles, para patrocinarem golpes de Estado, para patrocinarem uma série de grande parte dos problemas que o Brasil vive hoje tem os bancos, o sistema financeiro envolvido. Então, o primeiro ponto é esse, é questionar isso e problematizar essa questão.
e pensar sobre essa questão da função social dos bancos. No segundo nível, na dimensão coletiva, do ponto de vista da categoria bancária, do movimento sindical, o desafio é, tomando essa constatação, né, de que os bancos não cumprem a sua função social e a ausência desse cumprimento dessa função social desencadeia todo essa cadeia de violações de direitos que a gente tem ao longo do trabalho bancário. Dentro da categoria, o nosso desafio é duplo. Primeiro, o que a gente já faz há muito tempo e está cada vez mais conseguindo avançar, que é na ideia de denunciar os abusos, as violências, como, por exemplo, as metas abusivas. Tá? Então, essa é uma das pautas. Mas a gente teria, do ponto de vista psicossocial, para poder enfrentar essa questão e legitimar o adoecimento psicossocial como uma grave enfermidade da categoria, a gente precisa investir na proposição de uma função alternativa para os bancos na sociedade. Pode parecer, para muitas pessoas que vão ouvir isso, algum cheiro de idealismo, mas eu prefiro chamar isso de uma utopia concreta. Não é idealismo, é utopia concreta. É uma forma de que a gente consiga atuar, tanto do ponto de vista negativo, que é no sentido de combater a violação que acontece contra a categoria bancária em função das metas abusivas, mas que a gente consiga, do ponto de vista afirmativo, buscar uma nova função, propor uma nova função. Qual, então, deveria ser? Se, assim como o trabalho bancário é realizado hoje, ele não tem uma função social, ele não tem uma possibilidade de dar sentido ao trabalho bancário. Então, como seria esse trabalho? Como deveria ser esse trabalho? Para que deveria servir um banco? Para que deveria servir o trabalho de um bancário? Quem pode dizer isso, a única entidade que pode dizer isso, pode definir isso, é a categoria bancária, porque é ela que conhece o trabalho bancário. É o bancário que sabe o dia que ele se realiza e que ele diz assim, olha, hoje eu fiz um trabalho que eu me orgulhei, hoje eu ajudei uma pessoa, ajudei uma família, ajudei uma determinada situação. E no outro dia, não, eu prejudiquei uma pessoa potencialmente, ou o meu trabalho foi absolutamente destituído de sentido. É a categoria bancária que sabe isso. Então, a categoria bancária que tem a capacidade de fomentar isso, um trabalho que tenha sentido e tenha função. E, por fim, do ponto de vista individual, o que o bancário, esse bancário que está lá hoje, sendo violentado, agredido, adoecido constantemente, qual é a função dele qual é a tarefa dele nessa situação toda? A primeira delas, romper com a subjetividade, que é o que aqui teve colegas que falaram aqui, né? Com essa subjetividade que é introjetada no bancário a partir de uma subjetividade criada pelo próprio banco. Então, aqui a colega falou que para mim aquilo era maravilhoso, eu achei que o banco me amava. Essa subjetividade construída é construída pelos bancos. E ela atende à função dos bancos. Então, o papel fundamental do indivíduo é romper com essa subjetividade, é desnaturalizar isso, é entender, e aí por isso a importância desses 3 níveis, né? Entender desde o nível macro, social, coletivo, qual é e de que forma que o trabalho bancário se vincula a tudo isso. Poder romper com isso. Primeiro ponto. Rompendo com isso, esse segundo papel, segunda tarefa dos bancários, é construir uma massa crítica que seja capaz justamente de denunciar o que está acontecendo e de propor também alternativas, no sentido de uma nova configuração. E, por fim, investir pesadamente os bancários individuais, pelo menos essa parte, essa camada que tem mais sensibilidade social, sensibilidade ética, pessoas que sabem que as coisas não são como deveriam ser, não estão sendo como deveriam ser, que os bancos eles são antissociais, investir na sua própria formação, na obtenção de informações críticas e na produção de coletivos. O coletivo ele não é de 1000, de 100. 3 pessoas já são um coletivo. Pessoas que consigam trocar informações, que consigam construir em conjunto uma nova subjetividade que esteja vinculada a esse novo papel, a um papel de um banco que cumpra uma função social. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir que os bancos vão cumprir uma função social, mas é que a gente vai colocar em disputa isso. E a disputa, por si só, ela já é um espaço de saúde, um espaço de promoção de saúde, porque lutar já é uma forma de resistir e de reagir. E é isso que a gente tem que investir, nesse propósito de conseguir combater o adoecimento propondo uma nova forma de saúde. Então, esse seria a minha fala de hoje
para vocês aqui.